No coração do Egito, o Nilo era a fonte de toda a vida, um rio sagrado que alimentava um império. Mas a ordem de Deus foi clara a Moisés: estende a tua vara sobre as águas e torna-as em sangue. E assim foi feito. As águas cristalinas tornaram-se num mar de sangue escuro e putrefato. Os egípcios não podiam beber, os peixes morriam e o terror tomava conta da terra. A primeira praga era um sinal poderoso. O Deus de Israel era o Senhor de todas as coisas. Pelo comando de Deus, Moisés ergueu seu cajado sobre o Nilo e uma praga terrível se abateu sobre o Egito. De todas as águas saíram rãs por milhares, cobrindo a terra, as casas e até os banheiros do faraó. A vida no Egito tornou-se um pesadelo. A invasão era tão intensa que era impossível escapar. Desesperado, o faraó suplicou: Moisés, pede a Deus que tire estas rãs. Eu te farei ir para sacrificar ao Senhor. E assim que Moisés orou, as rãs morreram em massa. A terra ficou coberta de seus corpos, enchendo o ar de mau cheiro. Mas apesar da graça, o coração do faraó endureceu novamente, e ele recusou-se a libertar o povo de Deus. Em meio à opressão, um dos primeiros castigos divinos se abateu sobre o Egito: a praga dos piolhos. Deus ordenou a Moisés e Arão: aguarde o pó da terra e arroje-o ao ar na presença do faraó. E o que era pó se transformou em piolhos, cobrindo homens e animais por toda a terra de Egito. Escuridão e o sofrimento eram uma clara manifestação do poder de Deus sobre as suas criaturas. Curioso, Faraó recusou-se a libertar o povo de Deus, desafiando a sua soberania. Então, o Senhor mandou a próxima praga, um enxame de moscas que cobriria a terra. As moscas invadiram as casas, as ruas e o próprio palácio de Faraó, causando desespero. Mas a terra dos hebreus estava livre, uma clara demonstração do poder e da proteção divina. O poderoso Faraó, humilhado, clamou por misericórdia, prometendo libertar o povo. Apenas quando reconheceu a mão do Senhor, a praga cessou. Uma lição de que nenhum homem é mais poderoso que Deus. E Egito enfrentou mais uma praga. Esta vez, a ira de Deus incidiu sobre a glória do Egito, o seu gado. Os rebanhos de touros, vacas, ovelhas e cabras, símbolo da prosperidade do império, estavam em perigo. Uma peste mortal, enviada por Deus, espalhou-se por todo o Egito, matando todos os animais de criação dos egípcios. Mas a terra de Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, ficou intacta. O gado dos hebreus não morreu. Faraó foi forçado a reconhecer: o dedo de Deus é este. Uma clara demonstração de que o Senhor é mais poderoso. Em meio à glória do antigo Egito, uma das piores pragas divinas se abateu sobre seu povo: a praga das úlceras. Conforme narrado no Antigo Testamento, a poeira do deserto se transformou em uma irritação terrível, afligindo egípcios e animais. Feridas dolorosas e infeccionadas cobriram a pele, causando sofrimento generalizado e mostrando a fragilidade do império. A praga das úlceras foi um símbolo de poder divino, uma manifestação que desafiou a autoridade do faraó e marcou a história para sempre. Imaginem o céu a escurecer e a cair uma chuva nunca antes vista, granizo e fogo misturados. Esta foi uma das pragas mais terríveis que assolou o antigo Egito, conforme descrito na Bíblia. Uma tempestade devastadora que destruiu colheitas, matou animais e assolou o povo sem misericórdia. Apenas as terras dos israelitas, nos campos de Gósen, ficaram ilesas, um sinal de proteção divina. Uma história de poder, fé e o impacto de eventos extraordinários na história humana. Depois da praga da chuva de Railos, a terra do Egito parecia ter se recuperado, voltando à sua tranquilidade. Mas Moisés trouxe um novo aviso de Deus: eu enviarei milhares de gafanhotos que comerão tudo o que o hailstorm deixou. E assim foi feito.
Um exército de gafanhotos, enviado pelo vento, invadiu a terra com uma força imparável. Não ficou nada verde, nem na árvore, nem na erva do campo. A fome ameaçava todos. O poderoso faraó, diante da ruína, implorou: retira esta praga, e eu te deixarei ir. Moisés orou, e o vento enviado por Deus afastou os gafanhotos. A sua mão era poderosa sobre todas as coisas. Imagine um império à flor da pele, onde o sol reinava supremo. E então a escuridão chegou. A praga das trevas, a nona das 10 pragas enviadas por Deus, envolveu o Egito em um caos incomum. Por 7 dias, uma escuridão densa e opressiva cobriu o país, mas a terra dos israelitas permaneceu iluminada. A escuridão não era apenas falta de luz, mas uma manifestação de poder divino, um sinal inegável da soberania de Deus. Esta praga, como as anteriores, tinha um propósito claro: forçar o faraó a liberar o povo de Israel das suas correntes. Capítulo sombrio na história, mas um testemunho poderoso da fé e da entrega, registrado para as gerações futuras. E para o fim, Deus reservou a praga mais terrível, o 10º e último castigo sobre o Egito. A ordem foi clara: os filhos de Israel deviam anelar as portas de suas casas com sangue de cordeiro. Assim, o anjo da morte passaria por cima deles, e seu primogênito seria salvo. Mas em cada casa egípcia, desde o filho do faraó até o filho do escravo, o primeiro gerado morreria. Foi o grito de dor que ecoou por todo o Egito, um grito que finalmente quebrou a sua resistência. Às pressas, o faraó chamou Moisés e disse: levai-vos embora, vai servir ao Senhor como pedistes.